Fala galera, tudo bem? Mais um programa Café com Arquitetura. Eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli e o tema de hoje é... O tema de hoje é Canteiro de Obra, parte 2. Vamos lá! Então, para quem está assistindo a gente, clique aqui em curtir. O tema de hoje é Canteiro de Obra, parte 2 e o tema... Parte 1 está aqui na descrição. Para quem não acompanhou e quer saber como funciona a obra do começo ao fim, entre aqui na descrição e clique no link e assista o vídeo anterior. Vamos para o tema. Perfeito. Estamos fazendo uma série, né? Só relembrando, do início ao fim da obra, a gente teve Canteiro de Obra, parte 1, onde a gente fez do início, do final do projeto de arquitetura, para começar a obra, até a impermeabilização da fundação. Então todo esse processo já foi explicado por nós. Para dar uma relembrada, não se esquecer de pontos fundamentais, que é averiguar a norma do seu condomínio, a norma da prefeitura que rege sobre a execução de obras, fazer canteiro de obra, pedir água, pedir esgoto, pedir energia, deixar preparada a parte de furação, gabarito e executar a concretagem. É isso aí. Então, um ponto muito importante... A gente falou brevemente nesse vídeo anterior sobre diferenças das fundações de uma fundação de broca e uma fundação de radier. Caso você tenha uma fundação de radier, que é aquela placa onde geralmente você recebe os blocos estruturais, onde vão ser paredes autoportantes, você não precisa ir para esse ponto, para esse nível que nós vamos comentar agora, que é o contrapiso. Né? Então, muitos construtores preferem para deixar o contrapiso depois, mas nós vamos falar sobre ele agora, para você entrar com a infraestrutura da parte hidráulica e elétrica, e a gente já vai considerar que toda essa infraestrutura prévia, como o Caio mencionou, ligação de energia e água, na parte do solo já vai estar pronta, então a gente vai poder concretar, até a gente prefere visitar a obra com contrapiso feito, porque ela fica uma obra mais organizada, mais limpa. Exatamente. A gente consegue observar se o seu construtor, se o seu pedreiro, ele já deixou os pontos corretos de hidráulica, então ali para já subir com as prumadas, né, da parte de queda, da parte de esgoto. Alguns pisos, alguns projetos têm a parte de elétrica no piso também, para a gente puxar uma tomada de bancada ou algo do tipo. Então é muito importante prestar bastante atenção nisso antes da concretagem do contrapiso. Outra dica que é importantíssima é nunca cortar a estrutura de fundação depois da impermeabilização. Então é por isso que a gente tem que deixar passado todos os dutos e tubos antes da concretagem, para que quando a gente faça a impermeabilização, que a gente já indicou como sendo manta asfáltica, a gente não quebre a impermeabilização para passar algum duto que faltou. Certinho? Levantando a casa, então, Guilherme Bissoli. Eu lembrei de um certo ponto muito importante. Contrapiso, impermeabilização. Do contrapiso também. Do contrapiso também. E o nível do contrapiso, né? O ideal que o contrapiso ele fique abaixo também do ponto da impermeabilização da viga baldrame, caso a gente considere uma fundação, que nós estamos considerando agora uma fundação de broca, para que o contrapiso não fique acima dessa impermeabilização das vigas baldrames e não passe a umidade para a parede. Isso é muito importante, porque os maiores casos de umidade no rodapé é porque o contrapiso ele está sem impermeabilização e acima da viga da viga baldrame que recebeu a impermeabilização. Então, prestar bastante atenção nesse ponto. Contrapiso abaixo da impermeabilização. E, né, por via das dúvidas, subir ali 1 metro com impermeabilização nas paredes nunca faz mal para ninguém. Ou fazer o contrapiso antes de rebocar as paredes, porque assim você consegue enxergar aonde está feita a impermeabilização da fundação para você fazer o contrapiso abaixo. Por isso que é uma importância muito grande você fazer o contrapiso antes, né? Perfeito. A tipologia construtiva que a gente vai mencionar aqui, ela está baseada na convencional. Isso. Você falou em níveis, eu acho importante explicar como funcionam os níveis com relação ao projeto que a gente coloca. Garagem um pouco mais baixo, casa um pouquinho mais alto para não entrar água da chuva e como que a gente faz essas diferenças de níveis na hora de concretar. Perfeito. Áreas molhadas externas, elas sempre vão ter quedas d'água, porque se chover e entrar água na garagem, a água precisa escoar para a rampa, para frente, para a calçada. Então, dentro do próprio ambiente, a gente já tem que considerar, por norma, 1% de queda para a água
escorrer. Dito isso, o piso da garagem ele tem uma diferença de nível com relação, por exemplo, pode ter uma diferença de nível, aqui na Gatsby Solid a gente geralmente coloca, com relação ao piso dos corredores e das áreas externas, e da mesma forma com relação ao piso interno da casa, sendo que o nível dos pisos externos eles vão estar 5 centímetros abaixo do nível do piso da garagem e o da garagem 5 centímetros abaixo do nível do piso da casa. Aproximadamente, podendo ser um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Até porque com aquele 1% de inclinação d'água, às vezes vai dar 2 centímetros lá no final e 5 centímetros na ponta, então isso é algo que geralmente na obra é resolvido bem facilmente. O executor ele vai fazer esses pontos de acordo com o projeto, ele vai taliscar com um pedacinho de madeira, o piquetinho, mesmo piquete que você coloca na terra para fazer a demarcação das brocas, ele vai utilizar para fazer esses níveis, e na hora que ele receber o concreto, que geralmente a gente indica o concreto usinado, porque ele vem no caminhão e concreta tudo de uma vez, ele vai seguir a altura desses pontos de madeira que ele colocou, né, a talisquinha que ele colocou nos níveis, para que o nível da garagem fique mais baixo do que o nível interno da casa, para ele não precisar depois regularizar tudo de novo. É isso, minha gente. A gente estava falando que as dicas que a gente está dando nesses vídeos sobre canteiro de obra, que é construindo a casa, vai se basear na estrutura convencional. Então a gente explicou no vídeo passado sobre as brocas, as sapatas, né, que comumente chamado de sapatas, mas os blocos de fundação, as vigas baldrame, e a gente vai erguer agora uma casa baseada em laje, viga, pilar, o sistema convencional e fechamento de alvenaria cerâmica. Legal. O gabarito que a gente explicou no vídeo anterior, que está na descrição para vocês aí, ele também vai ser utilizado agora para a gente certificar da onde estão os pilares. Lembra da batalha naval do vídeo anterior? Números e letras que vão estar no projeto para vocês seguir. Você vai pegar essa primeira planta do projeto de estrutura, onde vão estar as locação dos primeiros pilares, e ponto por ponto, e colocar os pilares aonde já estão feitos os arranques. Na parte da fundação, muito importante a gente deixar os arranques, que são os ferros onde a gente vai receber toda a amarração dos pilares. Quando a gente faz a impermeabilização, a gente vai deixar esses arranques. Quando vai fazer o contrapiso, os arranques eles vão estar expostos também. E a gente vai colocar o pilar amarrado nesse arranque. Perfeito. Né? Cada pilar devido de acordo com o projeto, porque cada pilar recebe uma carga, né, um peso diferente, então, e é diferente, né? Perfeito. Ele é montado com 4, 5, 6, 8, 10, dependendo do tipo de pilar, quantidade de estribos, tamanho do ferro, né? Tamanho do ferro. E uma dúvida que um cliente veio essa semana, eu aproveito para deixar essa observação, que toda amarração de fundação, de pilar, de ferragem, ela tem que acontecer. Então, se está especificado no projeto, desde lá das brocas, né, a amarraçãozinha em cima da gaiola dos blocos, e a partir daí das vigas baldrame, os arranques para poder fazer a amarração na estrutura e nos ferros dos pilares, isso tem que ser feito. Geralmente em obra é necessário tirar algumas amarrações do que vem montado da empresa de estrutura de ferragem, para poder encaixar esses ferros, né? É normal você tirar a primeira amarração, por exemplo, de um conjunto de pilar, para poder encaixar os ferros, fazer a dobrinha certa da ferragem e amarrar sempre um ferro no outro. Lembrando que tem que montar tudo de novo. Tem que montar tudo de novo. São alguns, né? Poucos. Isso vai especificado no projeto de estrutura. Então, contrapiso pronto, os arranques estão prontos, a gente vai começar a levantar. Muitos pedreiros começam a levantar pelas alvenarias de fechamento. Por quê? O espaço residual entre um pedaço de alvenaria e outro é onde vai se formar um pilar. E aí, para poder formar um pilar, ele vai com a caixaria só em 2 faces. Ele não precisa fazer as 4 faces se o pilar ele não estiver solto no espaço. Gerando uma economia de material e até pelo lado ecológico, menos madeira. Menos madeira, menos resíduo na obra. Perfeito. Levantando então as paredes até uma altura interessante para poder fazer o enformamento e as paredes não caírem, tem sempre essa preocupação, tá? Porque isso já aconteceu muito também em locais que ventam muito, às vezes você sobe a parede para ela servir de base para os pilares, mas pode acontecer de bater um grande vento, então sempre escorar direitinho, sempre se precaver nesse sentido. Geralmente erguer até metade.
Exatamente. Fazer o pilar. Deixar a ferragem preparada, colocar a forma. Isso, ou quando for ergue até metade, vai para casa, volta, ergue total, faz a forma de madeira, trava a parede e tenta concretar o pilar naquele dia, porque o concreto vai segurar a parede. Perfeito. Erguemos então até a altura de primeira laje. Lembrando sempre que a gente explicou no vídeo passado, a gente tem que se antever às situações em obra. Então, já vai estar orçado o restante da ferragem pós-fundação, já vai estar orçado a laje da casa. A responsabilidade, isso é uma dúvida que todos os clientes perguntam pra gente, a responsabilidade sobre a laje é do fabricante. Então a especificação, né, se vai ser H12, H15, vai ser do fabricante de acordo com o projeto de estruturas. Ele vai receber lá o projeto de estruturas na fábrica de lajes e ele vai especificar qual é o tipo de ferragem, de laje que ele vai fornecer para aquela obra. Muito importante, existem diferenças de lajes, né? Até por se tratar de uma laje convencional, que é a vigota, que são aquelas vigas de concreto com as treliças de ferros triangulares, mais a lajota, que é aquele tijolo que ele é plano, que pode também ser substituído por isopor, né? E as alturas das ferragens de treliças, elas mudam e até a base muda. Então é legal você se certificar com o seu profissional técnico e o seu fornecedor de laje, qual laje mais apropriada para sua casa. E lembrando que tem também, às vezes, num projeto de estrutura convencional, um pedaço de laje que vai ser laje maciça, diferente da laje com capa e treliça. Então a gente precisa ficar atento a isso no projeto de estruturas e fazer exatamente como está sendo pedido. As alturas das lajes vai mudar de acordo com os esforços que ela está recebendo e o tamanho e extensão da laje. Isso os fornecedores de laje estão bem acostumados. Para concretagem, geralmente se contrata concreto usinado, né? Hoje em dia é difícil quem fique batendo concreto em obra. Perfeito. Lembrando que nesse vídeo não vamos falar sobre a infraestrutura da laje de hidráulica e elétrica, vamos falar no próximo vídeo. E a concretagem da laje, ela pode ser feita junto com as vigas. As vigas, que muita gente confunde coluna, pilar, viga, acaba falando tudo a mesma coisa, mas as vigas, elas são os pilares deitados da obra. A coluna e o pilar é a mesma coisa. A coluna e o pilar é o pilar reto, em pé, e a viga são os pilares deitados. As vigas também, a mesma coisa que acontece no projeto, você tem que colocar elas de acordo com o que está calculado. Ela vai também ter o mesmo tratamento de fazer as caixarias laterais. Vocês podem concretar antes do recebimento da laje, porque daí facilita. Algumas pessoas preferem concretar as vigas antes e depois colocar a laje para facilitar a montagem da laje. E outros profissionais, a gente até orienta a concretagem ao mesmo tempo, junto, porque a estrutura vai ficar mais resistente, o peso ele vai ficar mais distribuído. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que se atentar nesse momento da construção ali das formas para os vigamentos da casa, principalmente em vigas que passam no meio do ambiente, não estão em cima de parede, é a situação de deixar previsto um rebaixo na viga, né? Então a viga vai ficar um pouco mais para cima do que as vigas de borda, para que o forro de gesso, depois na finalização da obra, na parte do acabamento, ele possa passar por baixo dessa viga. Isso é muito comum em espaços abertos, por exemplo, na garagem. As vigas de borda, elas têm sempre que estar de 6 a 10 centímetros mais baixas do que as vigas de meio, né? Vamos chamar assim, as vigas do meio da garagem, para que o forro de gesso ele passe liso e a tabica termine na viga de ponta. Deu para entender? No projeto, isso vai sempre especificado. Se vocês ficaram com dúvida, mandem suas perguntas aqui, que o Café com Arquitetura responde. É isso aí. O processo da primeira laje para a segunda, quando é um sobrado, ou para outras lajes, quando é uma casa térrea, por exemplo, caixa d'água, lajes intermediárias, é o mesmo. A gente precisa sempre estar atento a todos os conjuntos de projeto, porque projeto de estruturas, de estruturas elétrica e hidráulica, eles andam em conjunto, e sobre elétrica e hidráulica falaremos no segundo vídeo. Vamos agora para a parte da cobertura, uma vez que a gente já levantou as paredes, vigas e laje de nossa casa. E, inclusive, uma dica que bastante gente também pergunta pra gente: qual o momento que eu posso parar a obra para ter um fôlego financeiro se eu precisar?
O momento que a gente sempre indica é quando está tudo erguido e a casa ela está coberta, pelo menos coberta com a telha já. Isso evita que a casa ela fique exposta por muito tempo ao tempo e entre água, né? A água ela percole nos pilares, percole na alvenaria de vedação, na laje, causando patologias e provavelmente dando problemas futuros. Então é sempre interessante cobrir a casa com a telha antes de parar. Perfeito. Para quem gostou desse vídeo, por favor, gente, clique aqui e inscreva-se, curta o vídeo e deixe comentários. Ainda vai ter um próximo vídeo sobre canteiro de obra a partir da cobertura. Então, muito obrigado, sininho e inscreva-se, por favor. Até semana que vem. Tchau, tchau.